Vejamos a resolução do exercício 11.1. Na figura estão representados no referencial ortonormado OXY a circunferência que tem centro no ponto C de coordenadas 3, menos 1 e que passa no ponto A de coordenadas 0, 2. A reta R tem de equação y igual a x menos 6. Seja B o ponto de intersecção da reta R com estas abscissas. Determine a amplitude do ângulo ACB. Apresente o resultado em graus, arredondado às unidades. Se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Repara que queremos determinar a amplitude do ângulo ACB. Na verdade, a amplitude do ângulo ACB é igual à amplitude do ângulo formado pelos vetores CA e CB. E conhecemos uma fórmula que nos dá o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Ou seja, o cosseno do ângulo formado pelos vetores CA e CB é igual ao produto escalar de CA por CB a dividir pelo produto das normas. Assim sendo, precisamos de determinar o ponto B. Sabemos que B, porque pertence ao eixo das abscissas, é do tipo x0. E como B pertence à reta R, sabemos que as suas coordenadas satisfazem a condição y igual a x menos 6. Ou seja, 0 será igual a x menos 6, isto é, x igual a 6. Podemos então concluir que B tem coordenadas 6, 0. Estamos então em condições de determinar as coordenadas do vetor CA, que, como sabes, é A menos C. Isto é, 0, 2, menos 3, menos 1. 0 menos 3 é menos 3, 2 menos o menos 1 é 2 mais 1, isto é, 3. A norma do vetor CA é, então, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9, isto é, raiz de 18. Vejamos agora o CB. O vetor CB será igual a B menos C, ou seja, 6, 0, menos 3 menos 1. 6 menos 3 é igual a 3 e 0 menos o menos 1 é igual a mais 1. Assim, a norma do vetor CB é igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado, isto é 9, mais 1 ao quadrado, isto é 1, ou seja, raiz de 10. Então, podemos dizer que cosseno do ângulo formado pelos vetores CA e CB é igual ao escalar do vetor CA com o vetor CB sobre raiz de 18 vezes raiz de 10. Ou seja, o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a menos 9 mais 3 sobre raiz de 180. Ou seja, o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a menos 6 sobre raiz de 180. Com recurso à calculadora, vamos fazer o cosseno menos 1 de menos 6 sobre raiz de 180. E assim, com recurso à calculadora, obtemos 116,6 graus. Como nos pedia arredondado às unidades, então concluímos que o ângulo formado pelos dois vetores é de aproximadamente 117 graus. Ou seja, a amplitude de ACB, com aproximação às unidades, é de 117 graus.
Vejamos agora a resolução do 11.2, onde nos pedem para determinar a distância do centro da circunferência à reta R. Repara, para conseguirmos determinar a distância de C a R, vamos ter que considerar a projeção ortogonal de C sobre a reta R. Ou seja, baixamos uma perpendicular à reta R e encontramos a projeção ortogonal de C sobre R. Vamos-lhe chamar I. A distância de C à reta R vai ser a distância de C a I. Assim, seja I a projeção ortogonal de C sobre R. A distância de C a R é igual à medida de CI. Assim, teremos que começar por encontrar uma reta perpendicular à reta R. Então, seja S a reta perpendicular à reta R que passa em C. Como sabes, se R e S são perpendiculares, então o declive da reta R vezes o declive da reta S é igual a menos 1. Ou seja, como o declive da reta R é 1, então 1 vezes o declive da reta S é igual a menos 1. O que nos leva a concluir que o declive da reta S terá que ser menos 1. Assim, a reta S será y igual a menos x mais b. Como C de coordenadas 3, menos 1 pertence à reta S, então as suas coordenadas têm que satisfazer a equação da reta S. Isto é, o y, menos 1, terá que ser igual ao simétrico de x, portanto ao simétrico de 3, mais b. Ou seja, menos 1 mais 3 é igual a b. Logo, b é igual a 2. Conseguimos então determinar a equação reduzida da reta S, que é y igual a menos x mais 2. Agora, para determinar o ponto I, basta fazer um sistema com as duas equações, a condição da reta R, y igual a x menos 6, e a condição da reta S, y igual a menos x mais 2. Repara que podemos substituir este y por menos x mais 2, que terá que ser igual a x menos 6. Vamos resolver esta equação e descobrir o valor de x. Menos 2x é igual a menos 8. Ou seja, x é igual a 4. Descoberto o valor de x, vou à equação de baixo e vou substituir o x por 4, ficando menos 4 mais 2. Ou seja, x igual a 4 e y igual a menos 2. Descobrimos assim as coordenadas do ponto I. Ou seja, I tem coordenadas 4 menos 2. Podemos agora usar a fórmula da distância. A distância entre C e I é a raiz quadrada de 4 menos 3 ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença entre as abscissas, mais menos 2 menos o menos 1 ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença entre as ordenadas. Isto vai dar então 4 menos 3 dá 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1, ao quadrado também dá 1. Obtemos assim a raiz de 2. Logo, a distância de C à reta R é igual a raiz de 2.